minha intenção é falar sobre venda com base em talentos. Deixa eu explicar primeiro quem eu sou. Eu sou Rodrigo Ferreira, eu sou consultor de uma série de grandes multinacionais, Brasil afora, trabalhando com treinamentos, principalmente nas áreas de vendas e atendimento de grandes empresas pelos últimos 18 anos. Porém, eu trabalho com treinamento, de modo geral, há 25 anos. Sou coach certificado pela Gallup nos Estados Unidos, aí perto de vocês, em Nebraska, quer dizer, não tão perto assim. E sou líder coach da Gallup, sou formador de novos coaches dessa metodologia aqui no Brasil. Sou de uma origem extremamente pobre, eu nasci numa família extremamente pobre e fui conquistando, eu sou literalmente um self-made man. Sou empreendedor desde moleque, desde pequenininho, sempre empreendi. Sou pós-graduado em psicologia e tenho trabalhado principalmente, atualmente, em como conectar esses dois assuntos, vendas e talentos, vendas e pontos fortes. Tá? A Gallup, vocês sabem muito bem, é o maior instituto de People Analytics do mundo, uma organização que estuda o ser humano e que tem desenvolvido metodologias para aplicar o conhecimento que ela gera através de pesquisas no desenvolvimento humano. Isso pelos últimos 80, 90 anos. Como eu disse, eu tenho trabalhado com alguns dos maiores clientes do mundo. Aqui tem só uma pequena amostrinha dos meus clientes. Seria impossível colocar todos aqui em um slide. E eu tive esse ano o prazer de ser laureado como um dos 10 melhores coaches dessa metodologia de pontos fortes do mundo pela Gallup, num evento em março. E isso é um grande prazer, porque faz parte da minha missão de vida, levar essa mensagem de talentos, de pontos fortes, para o maior número possível de pessoas, e eu tenho conseguido fazer isso com uma certa qualidade aí. Quando eu fui convidado para falar aqui com vocês sobre vendas, eu fiquei pensando, o que eu posso falar para pessoas que vendem o tempo todo, né? Inclusive, eu vou estar num evento onde essas pessoas vão estar vendendo, né? E o que veio na minha mente foi trazer para vocês uma informação que eu acho que é extremamente relevante. Eu tenho levado essa informação para o maior número possível de empresas onde eu falo sobre vendas, que foi uma entrevista que eu li de uma diretora comercial de uma grande empresa americana, mas ela é brasileira, e ela deu uma entrevista para a revista Venda Mais, onde ela disse o seguinte, que a maior diferença entre um vendedor americano e um vendedor brasileiro é que numa guerra, o vendedor americano é o sniper, é o cara que passa mais tempo mirando do que atirando, mas quando ele atira, ele acerta. Já o brasileiro, numa guerra, é um cara com uma metralhadora, e eu gosto de adicionar que é um chimpanzé com uma metralhadora. Ele aperta um gatilho e dá uma rajada, e reza para acertar alguém, né? Eu acho que isso explica, talvez, uma pesquisa já não tão recente assim da McKinsey, que levantou que nós precisamos de 4 brasileiros para vender o que vem de um americano. Tá? Ou, mas tá bom, americano, tudo bem, os caras são chatos, enfim. Né? Mas a gente precisa de 2 brasileiros para vender o que vem de um argentino. Aí não, aí pegou pesado, né? E a gente pode ir mais longe ainda. Um brasileiro consegue produzir 68% do que produz um venezuelano, no meio da ditadura, no meio da guerra, passando fome. Tá? Quer dizer, por que isso acontece? Por que o brasileiro produz tão pouco assim? Existem vários motivos. O que eu quero trazer para vocês aqui é a visão, na minha opinião, e baseado um pouco também no que a McKinsey levanta, a visão que o brasileiro tem de que vender é uma arte. Tá? Vender não é uma arte. Vendedor não nasce pronto. Pelo menos não vendedor bom. Vendedor ruim nasce prontinho. Você pode olhar e falar, esse cara tá pronto para ser um péssimo vendedor. Agora, vendedor bom precisa aprender, precisa estudar, precisa se desenvolver, conhecer as teorias, as técnicas mais novas de vendas, senão ele não vende. E a gente brasileiro acha que o nosso jeitinho vai resolver tudo, e não vai. Agora, só conhecimento também não basta, porque vocês devem conhecer gente por aí que, se a cabeça fosse do tamanho da quantidade de informações que tem dentro, ele não passava pela porta. E nem por isso ele consegue produzir. Então, onde está a resposta para isso? Onde está a variável que realmente faz a diferença? A variável talvez esteja no motivo pelo qual algumas pessoas apontam que não gostam de vender ou que não sabem vender. O que é uma grande mentira, porque eu até hoje nunca vi ninguém que fez uma venda e depois virou e falou, putz, detestei fazer essa venda.
né? O que as pessoas não gostam é de não vender. Vender todo mundo gosta. Agora, não vender é um problema. O problema é que na venda, no mundo comercial, a gente mais não vende do que vende, né? E um dos motivos que levam as pessoas a isso, a não saber lidar com a não venda, ou até a reduzir a quantidade de não venda, está no fato de que as pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem quem são. E, consequentemente, não sabem como podem vender da melhor forma possível. E esse talvez seja o grande segredo. Para explicar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui, eu queria propor uma metáfora. Provavelmente a imensa maioria aqui deve ter filho ou filha. E eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação e respondessem com honestidade a pergunta que eu vou fazer para vocês. Imagina que seu filho chega do colégio com um boletim. E imagina que no boletim tem só... Não, no colégio do seu filho tem só 2 matérias, português e matemática. Tá? E ele chega com o boletim e ele mostra que em português ele tirou 10. E em matemática ele tirou 5. A pergunta que eu quero que vocês respondam de maneira honesta é: você passa mais tempo falando com seu filho sobre o 10 que ele tirou em português ou sobre os 5 que ele tirou em matemática? Você investe em livros de português ou em livros de matemática? Você contrata professor particular de português ou de matemática? Você passa mais tempo junto com seu filho estudando português ou matemática? E se vocês forem honestos, mesmo que tenham mudado a mentalidade de vocês em algum momento, vocês vão dizer para mim que, pelo menos no passado, e muito provavelmente hoje, vocês praticamente ignorariam 10. Vocês, no máximo, diriam assim para o filho: filho, pelo 10, parabéns. Mas vamos falar desses 5 aqui em matemática? A questão é que, se você tem um filho que não tem nenhum problema cognitivo, afinal de contas, ele é capaz de tirar 10 em português, mas ele não consegue tirar 10 em matemática, e se, principalmente, isso acontece com uma certa frequência, a questão aí está no fato de que provavelmente seu filho tem algum motivo para não tirar o mesmo 10 em matemática. Tem alguma coisa acontecendo nele. Tá? E que coisa é essa? O que acontece no teu filho? Bom, é simples. Provavelmente ele não nasceu para ir bem em matemática. Aceita. Aceita que dói menos, né? Como dizem por aí. Esse é um exemplo clássico da minha filha. Minha filha detesta matemática. Tá? Minha filha é de artes. A vida dela é o lado artístico. Ela não vai ser uma grande matemática. Então, para que eu vou pegar no pé dela? Para que eu vou criar o que provavelmente vocês devem saber? A gente está vivendo uma época em que nunca se viu um número tão grande de suicídios em pré-adolescentes. Sabe o que isso significa? Crianças de 10, 11, 12 anos se matando. Por quê? Excesso de cobrança para que essas crianças sejam perfeitas em tudo. O pai bota a criança no violão, português, inglês, espanhol, sei lá, judô, e quer que o cara seja bom em tudo. Não tem quem suporta isso, afinal de contas a gente não é bom em tudo. Se vocês olharem para os maiores ídolos que vocês têm na vida de vocês, vocês vão perceber que essa pessoa é excelente em alguma coisa e é péssima num monte de outras coisas. Né? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema dessa visão errada, enviesada que eu apontei para vocês aqui? Bom, para explicar qual é o problema, eu quero contar a história desse cara aqui, que vocês conhecem muito bem, principalmente o pessoal de Indaial, né? O Guga, o Gustavo Kuerten. O Guga, vocês sabem muito bem que ali por volta dos 8 anos, ele adorava 3 esportes: tênis, surf e futebol. E aí, num dado momento, o professor do Guga, os técnicos, os pais, né, a família, perceberam que bom mesmo ele era em tênis. Então, o que eles fizeram? Chegaram para ele e falaram: Guga, nós vamos investir em tênis, beleza? Beleza. Compraram as melhores raquetes, colocaram na melhor escola, levaram para os melhores campeonatos. E o que isso causou? Melhor tenista da história do Brasil. Agora, imagine a seguinte situação, e vocês vão ver que não faz nem sentido essa seguinte situação que eu vou propor aqui. Imaginem que o pai, professor e etc. do Guga, quando descobriram que bom mesmo ele era em tênis, chegassem para ele e dissessem assim: Guga, ó, você, bom mesmo, cara, você é em tênis. Então vamos parar de estudar tênis e estudar surf, treinar surf, futebol? Não faz nem sentido essa expressão. Mas a gente faz isso o tempo todo com os nossos filhos. O tempo todo a gente está falando para os nossos filhos: cara, você é bom mesmo em português, então vamos estudar matemática? Não faz nenhum sentido isso. O que teria acontecido com o Guga se os pais e professores tivessem tomado esse caminho? Provavelmente a gente não teria o Guga. Porque ele não seria tão bom em surf e futebol. Ele não marcaria o nome dele no esporte nessas 2 modalidades. E ele não teria marcado também em tênis, onde ele tinha talento para isso, mas não teria tido investimento suficiente para isso. Tá? A gente está fazendo isso o tempo todo com todo mundo, com nossos filhos, com nossos funcionários, com a gente mesmo. A gente está o tempo todo matando futuros Gugas e criando medíocres jogadores de futebol, medíocres surfistas. É isso que a gente tem feito o tempo todo. Tá? E isso, óbvio, não é legal.
Quem é que disse que isso não é legal? Bom, quem começou com essa história foi esse senhorzinho de mente brilhante, literalmente, né, que foi lutar a Segunda Guerra Mundial, e quando voltou da Segunda Guerra Mundial, ele era formado em psicologia, e ele foi trabalhar na Universidade de Nebraska para estudar psicologia. E ele percebeu que todos os estudos de psicologia tratavam doenças. Era estudo para saber como é que cura depressão, como é que cura bipolaridade, como é que cura, sei lá, ansiedade e tudo mais. Não tinha estudo para quem não está doente. E aí ele pensou assim, caramba, mas a gente, quem não está doente não vai poder se beneficiar da psicologia? E aí ele resolveu estudar, o que depois Martin Seligman foi aprofundar e passou a ser conhecido como psicologia positiva. O Martin Seligman é considerado o pai da psicologia positiva e a organização máxima, a Associação Máxima de Psicologia Americana, considera Don Clifton o avô da psicologia positiva. Durante esse estudo do Don Clifton, ele se fez a seguinte pergunta, onde se baseou toda a tese dele. A pergunta que Don Clifton se fez foi: o que será que vai acontecer quando a gente começar a pensar sobre o que está certo com o Wilson e não sobre o que está errado com o Wilson? Hein, Wilson? O que será que vai acontecer quando a gente começar a pensar sobre o que está certo com a Flávia e não sobre o que está errado com a Flávia? Bom, eu vou dar um pulo na história e vou contar a resposta dessa pergunta que Harvard chegou há alguns anos atrás. Veja que eu estou falando de duas informações que são relevantes aqui. A primeira é que quem chegou a essa resposta foi Harvard, não foi a Gallup, que é um instituto que o Don Clifton comprou para comprovar a tese dele, para poder estudar a tese dele. Então, não foi a Gallup que deu essa resposta que eu vou mostrar aqui. Foi uma entidade isenta. E segundo, é Harvard, não é qualquer universidade. Tá? O que Harvard publicou há algum tempo atrás, na Harvard Business Review, sobre o que acontece com uma empresa que foca no que os seus funcionários são bons e não no que os seus funcionários são ruins. Ou seja, o que aconteceria quando a gente olhasse para o que está certo com as pessoas e não para o que está errado. Então, estão aqui as respostas. 19% de aumento em vendas, 29% de aumento nos lucros, 7% de aumento no engajamento dos clientes, 15% de aumento no engajamento dos empregados, até 72 pontos percentuais de redução em turnover e 59% de redução de acidente de trabalho. Veja que loucura. As pessoas se machucam menos só porque a gente para de ficar reclamando do que elas não têm e olha para o que elas têm. A gente para de ficar reclamando que a cesta dela está vazia, sendo que do lado dela tem um monte de ovinho dourado, um monte de ovinho de ouro que ela podia pegar. E ela está reclamando, oh meu Deus, minha cesta está vazia. Tá? Então, quando a gente olha para isso, para esses números, a gente entende por que 95% das empresas da Fortune 500 utilizam essa metodologia da Gallup. Será que 95% das 500 maiores empresas do mundo estão erradas? Não. Eles perceberam algo que a gente está demorando ainda para perceber. Tá? Bom, se eu estou falando aqui que traz muito resultado focar num ponto forte, no que a pessoa é boa, vale a pena a gente definir o que é um ponto forte. Um ponto forte é a capacidade de produzir consistentemente um resultado excelente em uma atividade específica. Eu quero chamar a atenção aqui para quatro partes dessa definição. A primeira parte dessa definição é a palavra resultado. Veja que eu não estou... quando eu começo a falar de talentos, de pontos fortes, de olhar para o lado bom das pessoas, tem gente que começa a pensar que eu sou hippie. Pô, esse Rodrigo aí deve abraçar árvore, deve andar na brasa. Gente, talvez não tenha aqui nessa sala ninguém mais cético do que eu. Tá? O que essa metodologia fala é em resultado. Tá? É um meio para atingir resultado. Agora, é um meio para atingir resultado excelente. Então, veja só, uma das frases que a Gallup quer acabar, e vocês vão ver que está no slide mais para frente, você pode tudo. Tá? A Gallup diz o seguinte, não, você não pode tudo, cara. Você foi talhado para algumas coisas, tá? E não foi talhado para outras. Agora, eu gosto de mudar um pouco essa frase e dizer o seguinte, você pode tudo, mas você não pode tudo de maneira excelente. Você não pode tudo de maneira excelente. Você tem uma genética e um desenvolvimento que te leva a ser bom em algumas coisas e não ser bom em outras coisas. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser um jockey. Tá? Eu mato o cavalo se eu subir nele. Por mais que eu me esforce, eu não vou ser um piloto de Fórmula 1. Eu sou muito alto para ser piloto de Fórmula 1. Tá? Então, por mais que eu me esforce, eu não vou ser uma bela de uma bailarina. Então, o que acontece? Essa metodologia, o ponto forte, é voltado para resultados excelentes. Tá? Numa atividade específica. Veja só, quando a gente fala de ponto forte, a gente está falando de algo contextual.
Então aqui, por exemplo, eu quero falar para vocês de ponto forte para venda. No que o Guilherme é bom, é excelente vendendo. Esse é um ponto forte do Guilherme, que talvez não vá se demonstrar quando o Guilherme estiver, sei lá, se relacionando com amigos. Tá? Pode ser que não se demonstre, ou pode ser que se demonstre. Mas, enfim, quando a gente fala de ponto forte, a gente está falando de uma atividade específica. Tá? Por último, produzir resultados excelentes numa atividade específica de maneira consistente. Não adianta fazer uma grande venda no mês e passar 3 meses sem vender nada. Para ter ponto forte, você precisa ter resultados excelentes de maneira consistente. Isso é um ponto forte. Agora, de onde vem um ponto forte? De onde vem aquela nota 10 daquele filho que a gente viu lá atrás? Ou a minha filha ser tão boa em artes? Né? Quais são as sementes dos pontos fortes? As sementes dos pontos fortes são seus talentos. Tá? São seus talentos. É aquilo que você tem ou não tem talento para fazer. Essa é a grande verdade. Tá, tá bom, mas o que são talentos para Gallup? A definição da Gallup. Tá? Para Gallup, um talento é o seguinte, quer ver um exemplo? Quem aqui, quando está numa fila de um supermercado, ou está num ônibus, ou num avião, não consegue conter o impulso, o desejo de conversar com a pessoa que está do teu lado? Levanta a mão aí, por favor. Ó, olha lá, Greg, Priscila, né, Wilson. Quer dizer, então, que a Lígia está errada. Pô, Lígia, você não conversa? Quer dizer que ela está errada. Não. Quer dizer simplesmente... Opa, a Lígia levantou a mão, eu não vi. Então. O Morita não levantou a mão, eu não levantei a mão. Quer dizer que nós estamos errados, eu e o Morita? Não. A gente só não tem um talento que as outras pessoas que levantaram a mão aqui têm. Por outro lado, se eu perguntar aqui, por exemplo, quem aqui tem o guarda-roupa organizado por cor ou por qualquer outra lógica? Levanta a mão. O Reiner levantou a mão. O Alexandre fazendo assim, eu não, nem a pau. Né? Eu também não, Alexandre, não estou nesse grupo. Quer dizer, outras pessoas têm esse talento para organizar coisas. E a gente poderia ver vários exemplos aqui. Talento para querer ultrapassar alguém na pista, talento para ver o mundo de maneira positiva, talento para apertar várias vezes o botão do elevador para ele lembrar que eu estou ali. Né? Cada um tem um talento. Agora, pô, Rodrigo, mas apertar o botão do elevador é um talento? Sim. Para Gallup é. Para Gallup, um talento é qualquer padrão recorrente, natural, de pensamento, sentimento ou comportamento que pode ser aplicado de maneira produtiva. Não significa que vá. Então, quem, por exemplo, aperta o botão do elevador várias vezes para lembrar que eu estou aqui esperando, apertar o botão do elevador não é um talento. Mas o que te leva a apertar esse botão várias vezes é um talento. Talvez seja, por exemplo, o desejo de terminar logo alguma coisa. Eu preciso logo acabar o que eu estou fazendo. E isso é um talento que pode te levar só a ser uma pessoa ansiosa, ou pode te levar a ser aquela locomotiva da sua empresa que vai puxar todos os vagões para que as coisas aconteçam. Então, isso é um talento. Olhar para os seus talentos, descobrir quais são seus talentos, te leva a ter sucesso. Quer ver um exemplo? Vocês aqui que são mais ricos do que eu, vocês têm dinheiro aí para aplicar em alguma coisa. Eu não tenho. Quando vocês vão aplicar o dinheiro de vocês em alguma aplicação, vocês escolhem uma aplicação que dá mais ou menos resultado, mais ou menos retorno. Né? Óbvio, dado o mesmo risco. Né? Dado o mesmo risco, eu tenho certeza que vocês vão escolher a aplicação que dá o maior retorno. Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Muito simples. Voltar na história do Don Clifton. Don Clifton lá atrás, quando começou então a estudar o que levava as pessoas, o que aconteceria se as pessoas passassem a olhar para o que está certo e não para o que está errado nelas, ele resolveu fazer uma pesquisa. Ele pegou todos os alunos da Universidade de Nebraska e dividiu em 2 grandes grupos. Tá? O primeiro grupo foi um grupo que ele chamou de leitores médios. O que eram os leitores médios? Era o grupo que lia mais ou menos, em média, 90 palavras por minuto. Tá? E um grupo que ele chamou de leitores acima da média, que eram leitores que liam, em média, 350 palavras por minuto. Veja que esse grupo já tinha um talento natural para ler rápido. Né? Bom, depois de separado, Don Clifton deu um curso de leitura dinâmica para todos eles. E depois do curso mediu de novo a velocidade de leitura dessas pessoas. E ele chegou a 2 conclusões interessantes. A primeira conclusão que ele chegou foi que os leitores médios que liam 90 palavras por minuto antes do curso, depois do curso passaram a 150 palavras por minuto. Ou seja, é isso que faz com que algumas pessoas ainda até hoje acreditem que vale a pena consertar o que está errado. Faz com que algumas pessoas ainda acreditem em gap, em crença limitante, no que eu não sou bom, em chegar no fim do ano e fazer uma avaliação de desempenho e olhar para o que eu não sou bom e tentar melhorar. Tá? Por quê? Porque melhora. Pô, você foi de 90 para 150 palavras por minuto, quase dobrou a velocidade, melhora. A pergunta aqui é, dado o mesmo investimento, ou seja, o mesmo curso, o que aconteceu com quem já lia 350 palavras por minuto antes do curso? Depois do curso, esse público passou a ler, em média, 2.900 palavras por minuto. Esse é o grande segredo. Focar naquilo que você já tem talento para fazer
aumenta, potencializa o resultado. Isso é um investimento que realmente retorna maior resultado. Tá? Agora, para isso, você precisa descobrir quais são seus talentos. Você precisa entender quais são seus talentos, para que você possa, aí sim, entender que melhorar uma fraqueza sua te impede apenas de fracassar. E, às vezes, não fracassar é tudo que você precisa. Vamos voltar no exemplo do filho lá do boletim. O filho tirou 10 em português, 5 em matemática. Se esse filho, para passar de ano, precisa de média 7, a gente vai ter que olhar para o 5 dele de matemática. Senão não adianta nada ele tirar 10 em português, ele vai reprovar do mesmo jeito. Tá? Agora, o que a gente não pode é esquecer que o que faz você ter sucesso de verdade, prosperar de verdade, é olhar para o que você é bom. Então, ok, olhe para o 5 do seu filho e eventualmente trabalhe esse 5, eventualmente contrate um professor, mas não esqueça de fazer o mesmo para o 10 que ele tirou em português. Esse é o grande segredo, porque pessoas diferentes atingem a excelência por caminhos diferentes. Encontrar o seu caminho e focar nele é o que vai te fazer ter resultado, e não copiar o que outra pessoa está fazendo, porque você não é outra pessoa. É por isso, por exemplo, que eu sou tão crítico a livros de autoajuda. Porque livro de autoajuda não funciona? Lógico que funciona. Mas para funcionar, você precisa ter mais ou menos os mesmos talentos de quem escreveu o livro. Senão você é uma pessoa muito diferente. E aí você vai depender da tua capacidade de fazer uma adequação. Então, como é que eu faço para, na prática, usar tudo isso que o Rodrigo está falando aqui? Tá? Na prática, a Gallup diz que você precisa de 3 etapas para usar tudo que eu falei aqui. A primeira etapa é identificar quem você é. Quem é a Priscila? Tá? E eu garanto para vocês, eu não conheço a Priscila, mas eu garanto para vocês que a Priscila já tem 20 anos, pelo menos, e garanto para vocês que desses 20 anos ela dedicou mais tempo estudando, aprendendo, adquirindo conhecimento cognitivo, do que meditando, do que fazendo terapia, do que fazendo coaching. Ou seja, ela sabe muito bem um monte de assuntos, assim como todos nós, tá, Pri? Mas sabe pouco sobre ela mesma. Né? Depois a gente precisa aprender a se valorizar, a nos valorizar. Amar quem eu sou. Amar de fato quem eu sou. Porque, afinal de contas, eu posso chorar em posição fetal embaixo do chuveiro, mas a verdade é que eu vou continuar sendo eu. Quando eu sair do banheiro, eu sou o mesmo Rodrigo. Eu posso evoluir um pouco, mas segundo as pesquisas da Gallup, pelo menos 78% de mim, desse Rodrigo que vocês estão vendo aqui, vai ser esse Rodrigo pro resto da vida. Tá? Então é melhor eu amar esse cara e aprender o que tem de bom em mim, e tem muita coisa boa em todos nós que estamos aqui, do que ficar chorando pelo que eu não tenho. E, por último, direcionar o que eu sou e o que eu tenho de bom para os resultados que eu quero atingir, para aquilo que eu quero efetivamente ser excelente. Identificar quem você é passa por descobrir quais são seus talentos. E dentro deles, quais são seus maiores talentos. Aqueles que realmente te descrevem. Eu ouço a Carmen falar aqui, a terceira vez que eu ouço a Carmen falar, não recomendo, e eu falo, desculpa, quase que eu falo um palavrão. Como essa mulher fala bem, cara. Né? Como se expressa maravilhosamente bem. Né? Isso é um talento da Carmen. Tá? É nítido isso pra gente. Então isso descreve essa mulher maravilhosamente bem. Né? Agora, a gente precisa ter em mente que existe um ditado chinês que diz que o último que percebe a água é o peixe. Né? Ou seja, talvez a Carmen, eu tenho certeza que nesse caso especificamente não, mas talvez a Carmen poderia ser a última a perceber o quanto ela se comunica bem. Enquanto o mundo inteiro estava vendo o quanto ela se comunicava bem. Então, você, para conhecer seus talentos, precisa de reflexão, autorreflexão, mas você também precisa de um olhar externo. E esse olhar externo pode ser de pessoas que convivem com você, ou o que é melhor, pode ser de uma metodologia que te ajude a se identificar. E a Gallup tem essa metodologia, que depois eu posso explicar como é que faz para conseguir isso. Uma vez que você se entenda e saiba quem você é hora de você valorizar quem você é. Saber qual desses talentos você realmente possui, no sentido de ter, de fato, de não querer abrir mão. E como que esse talento te ajuda a ser bem-sucedido na sua profissão, naquilo que você é. Ou seja, você precisa se amar. E para se amar, você precisa entender que você não tem que se tornar uma pessoa diferente para ser bem-sucedido. Você não tem que ser todas as coisas para todo mundo. Você não pode ser o que você quiser, mas você pode ser mais de quem você é. Você pode ser uma melhor versão sua. E você pode aprender a ser mais de quem você é. É possível aprender a ser mais Priscila do que a Priscila já é Priscila. Tá? Quem quiser fazer isso por podcast, tá aí o link do meu podcast na tela, onde toda segunda-feira a gente ensina um pouco como é que faz isso. De graça, hein? Como é que você aprende a ser um pouquinho mais de você mesmo. E por último, e por fim, você precisa direcionar aquilo que você é de maneira intencional e intensa. A gente já faz, a Carmen já se comunica bem. Ela já é uma comunicadora, só que ela não pode deixar que isso seja algo só natural. Ela precisa que isso passe a ser proposital, intencional, tá? E intenso, no máximo possível. Para isso, a Carmen precisa pegar o talento dela e adicionar investimento nesse talento,
para que ela torne esse talento um ponto forte. Então a Carmen dizer, eu sei que eu já me comunico bem, e é justamente por isso que eu vou dedicar mais tempo ainda a me comunicar, mais esforço ainda para me comunicar, adquirir mais conhecimento sobre comunicação e adquirir mais habilidades ainda sobre comunicação. Porque é isso que vai fazer ela voar e ela se tornar ainda melhor. Tudo isso se aplica, obviamente, às vendas. Se vocês querem falar de vendas, vocês precisam entender, então, que hoje eu não posso mais dar um treinamento de venda. Porque como é que eu vou dar o mesmo treinamento de venda para a Carmen e para o Wilson? Como é que eu vou dar o mesmo treinamento de venda para o Demetrios e para o Lúcio? São pessoas completamente diferentes. Para vocês terem uma ideia, a probabilidade de a Carmen conhecer os seus talentos, todos os seus talentos, né? Todos os talentos catalogados pela Gallup, que são 34 grupos, e o Demetrios também catalogar os 34 dele. A probabilidade deles encontrarem pessoas iguais a eles é de, coloquem aí no papel, o número 265, depois coloquem 12 conjuntos de 3 zeros, tá? E essa é a probabilidade do Demetrios encontrar alguém igual a ele. Então veja que o Demetrios é único. E essa metodologia me ganhou justamente por isso, porque ela não é igual a outras por aí, que querem te colocar num D, num amarelo, num lobo, num... Não, ela diz o seguinte, Demetrios, você é o Demetrios, cara. Você é o Demetrios Borges, tá? E você, infelizmente, nasceu sem um manual de funcionamento. Mas agora está aqui. Esse, a hora que ele descobriu os talentos dele, aqui está o seu manual de funcionamento. E é isso, seguindo esse manual, que o Demetrios vai ser um cara mais feliz, vai ser um marido melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor e, consequentemente, vai ser um vendedor melhor. Por quê? Porque ele vai entender, a partir do momento, aí sim, que ele entender cada etapa que uma venda passa, e a venda passa por etapas, tá? Que são essas 12 que vocês estão vendo na tela, mas que para o nosso exemplo aqui eu quero dividir em 4 partes: pré-venda, diagnóstico, prognóstico e pós-venda. É importante que o Demetrios, que a Carmen, que o Fernando, que todo mundo aqui entenda que cada um de nós executa cada etapa dessa de uma maneira completamente diferente. Existem pessoas aqui que vão, por exemplo, fazer um planejamento sentando numa sala fechada com papel e caneta e planejando. Tem outros que, se fizerem isso, morrem, se matam. E esses talvez prefiram planejar saindo na rua, conversando com um monte de gente, coletando o máximo possível de informações e depois indo para casa e só consolidando essas informações num planejamento. Então, entender como você faz isso pode ser um diferencial entre ter mais ou menos sucesso. Tem um pessoal digitando no chat aí, eu vendo bem, eu vendo pra caramba. E eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. O que eu afirmo para todos vocês aqui é que nenhum de vocês vende tanto quanto poderia. Tá? Afirmo. Por quê? Porque a partir do momento que vocês entenderem quem vocês são de verdade, e aí sim adequarem o que vocês já são bons a essas características que vocês vão descobrir, ou os seus talentos, vocês vão ver o quanto de oportunidades estava passando pelas suas mãos e você não estava pegando porque não sabia exatamente quem era. Tá? Então, a pergunta que fica é, como é que eu identifico no que eu sou bom em vendas? Como é que eu valorizo o meu potencial em vendas em vez de focar no que eu não sou bom? E como é que eu direciono tudo que eu sou para tirar o máximo possível de cada venda? Como é que eu faço isso? Aprendendo. Aprendendo quem você é, aprendendo quais são seus talentos e, se possível, passando por um processo de coaching e, de preferência, com alguém que esteja entre os top 10 do mundo, no caso eu, para que possa te ajudar no máximo aí a como usar os seus talentos para vender mais. Meus contatos estão na tela, eu espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês nesse rápido bate-papo aqui e que vocês possam aprender quem vocês são, amar quem vocês são e ganhar muito, mas muito dinheiro com quem vocês são. Eu estou à disposição para ajudá-los. Um grande abraço para vocês e um beijo aí no coração de vocês. Obrigado, Rodrigo. Excelente. Adorei. Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela palestra, muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Aproveitar para te fazer comentar alguma coisa sobre o que você falou. Minha filha está no último semestre de psicologia. E ela está enfrentando um mega desafio aqui nos Estados Unidos. Aula de cálculo. Eu fiz os 4, pô. Eu fiz os 4, ó. Molezinha. Eu sou engenheiro e eu sofri com cálculo. Olha, sou engenheiro, mas cálculo... Greg, agora, eu falo... qual a razão disso? Ou seja, não vai usar na vida. Nenhuma. E aí entra, Greg, 2 coisas importantes. A primeira, eu falo para minha filha assim, ó, aprenda matemática só para não receber troco errado. Porque você não gosta mesmo, então que se dane. Tá? O problema é que, eu até comentei na outra turma, no outro grupo do Recomendo, o Morita estava lá, eu disse o seguinte, a Gallup fez uma pesquisa no mundo perguntando o seguinte, o que você acha que te ajuda mais a ter sucesso? Saber o que você não faz bem ou saber o que você faz bem? E o país que respondeu mais pessoas responderam, me ajuda a saber o que eu faço bem, foram os Estados Unidos. Só que só 41% das pessoas. Tá? Ou seja, 59% dos americanos ainda acham que vão crescer mais se aprenderem cálculo em psicologia. Bom,
Pede ajuda ao Guilherme, que ele ajuda. O homem do cálculo está aí. Boa, Guilherme. Ele não abre o microfone dele. Ele não abre o microfone, mas ele é bom de cálculo. Ele é bom de cálculo. É isso aí, é isso aí. Por isso até a minha missão, que é justamente essa, é tentar ajudar aí um pouco a mudar essa visão do mundo, Greg. E tem países que estão pior. Eu estava brincando com o Morita no outro grupo, dizendo que o pior país nesse índice é o Japão. No Japão, só 24% das pessoas disseram que querem saber o que elas são boas. 76% disseram, cara, me fala aí para que eu não sirvo, para que eu não presto, para que eu sou ruim, o que eu não vou dar, onde eu não vou servir, sabe? Parece até um pouco de, sei lá, um desejo por sofrimento, né? Não. Eu vou fazer uma observação. Eu fiz faculdade de estatística também, e eu tinha uma matéria lá que era uma matéria que você nunca ia usar na sua vida. Mas como era uma faculdade federal, aquela matéria era a que mais reprovava. Então havia uma vaidade do professor em ser o professor que mais reprovava, a ponto de ficar gente 3 vezes ser jubilada. Então a faculdade ela não atualiza a sua grade e o seu currículo para o mercado de trabalho por uma mera questão de vaidade dos professores para eles manterem o status deles lá. Mas eles não estão preparando o aluno para o mercado de trabalho. Então, às vezes, a faculdade ela fica com a cadeira totalmente desatualizada, como é o caso de filosofia da filha do Greg, que está estudando uma coisa que não tem nada a ver com o que ela vai usar na vida dela. Então, isso é porque a faculdade quer ostentar aquilo ali. Eles não querem parar para mudar. É isso aí. Eu já tentei mudar uma faculdade, olha. Eu tentei mudar uma faculdade, fui chamado para isso, e faltou vir aquelas pessoas com ancinho, sabe? Com tocha. Queima ele, mata! Eu tive que sair quase corrido de lá. Desculpa, Greg, te interrompi. Rodrigo, isso aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Depois de muitos anos já de formado, ainda estava no Brasil, a faculdade que eu fiz me chamou para... Eles formaram um grupo de ex-alunos para buscar como melhorar o curso, não sei o que e tal. E depois de algum tempo deixaram de me chamar. Por quê? Porque eu falei o que eu pensei. E realmente é o seguinte, você tem que atualizar o teu currículo. Se você não atualiza o teu currículo... no semestre passado, minha filha teve que fazer estatística. E aí eu expliquei por que estatística. Minha esposa também é psicóloga. Por quê? Por causa de pesquisa, para os psicólogos que vão trabalhar em pesquisa. Ela não vai, mas tudo bem, dá para entender. Agora, cálculo é um abuso, sabe? O que ela vai usar cálculo? Poderia ser eletiva, né? Se fosse eletiva, tudo bem, né? Olha, eletiva. Quem você curte cálculo, vai fazer. Se não curte, não faz, né? Eu levantei um protesto na Universidade do Rio de Janeiro, na UF, com a professora de História, e foi uma catástrofe. Eu paguei muito caro o resto da minha vida com aquilo. Se revoltou, todo mundo me apoiou, e a professora de História era minha mãe. E a coisa... Então, muito bom. Foi um pouco ruim a minha passagem ali. Muito bom. Eu queria dar meu testemunho aí também, Rodrigo. Gostei muito da palestra, parabenizar aí. Obrigado. Bacana o tema, e, na verdade, me veio assim muito claramente que muitas pessoas, durante a vida, passam períodos de tempo, muitas vezes patinando no mesmo lugar, sem sair do lugar, ou, às vezes, numa areia movediça, se sentindo numa areia movediça. E me veio aqui, talvez, muito por estar tentando consertar ou habilidades que não tem, melhorar habilidades que não tem, ao invés de justamente reforçar aquelas habilidades que tem para estar voando. Perfeito. Então, acho que o desafio é o inicial, é a gente realmente descobrir quem somos, quais habilidades temos, e, a partir daí, trabalhar em cima disso. Estou certo ou estou errado? Perfeitíssimo. E isso, às vezes, pode... Gera frustração. Gera frustração. E essa descoberta, pessoal, às vezes passa por uma metodologia, como eu tenho, a Gallup tem para ajudar vocês, mas às vezes passa por pegar uma lista de pessoas que te conhecem muito bem no WhatsApp e mandar uma mensagem para essa lista dizendo assim, me fala no que você acha que eu sou bom. No que eu sou melhor do que todo mundo. Sabe, vocês não têm ideia do que chega de resposta, sabe? E só para... Eu sei que a gente está super em cima do tempo, mas só para não deixar passar, Carmen, eu tenho uma coach minha, Guilherme, que ela fez coaching, fez terapia, fez tudo que você imaginar, e ela chegou até mim para um processo de coaching. Meu processo de coaching tem 10 sessões. Ela chegou e falou, cara, eu quero 4 só eu consigo pagar 4, não consigo pagar 10. Vamos fazer o que dá com 4 sessões? Bora, vamos lá. Hoje ela fez a terceira. O problema dela era exatamente o que você está falando. Ela teve um problema com o pai na infância e ela não queria repetir algumas coisas que o pai fez quando ela era criança. Só que ela tem talentos muito parecidos com o pai. Então, em vez dela procurar como é que eu uso o que meu pai tinha de bom para ter sucesso, ela ficava, como é que eu não faço nada do que meu pai fez? Né? Ela precisou entender primeiro quem ela é, para depois ela entender como que ela pode aplicar isso de maneira produtiva. 3 sessões. Ela hoje virou para mim e falou, cara, estou satisfeita, já cheguei onde eu queria, já decidi o que eu queria, e ela, é o que você falou, ela patinou a vida inteira.
Agora ela está conseguindo sair da lama por olhar para quem ela é e parar de brigar contra quem ela é. E querer ser o que o mundo fala que a gente tem que ser. O mundo fala que você tem que ter foco, que você tem que ser comunicativo, que você tem que... Quem falou? Quem disse isso? Então entenda quem você é, que o sucesso vem daí. Rodrigo, muito obrigada. Pessoal, só uma coisa. Hoje a sala está cheia, né? A reunião foi um pouquinho mais demorada, a gente já está com o tempo ainda, gente muito ultrapassado, né? Então, tem pessoas que já estão precisando sair da reunião. Eu penso que, não sei, é um tema que a gente pode ficar falando aqui até amanhã. Eu, particularmente, a gente volta um dia para falar mais. Mas você volta mais, né, Rodrigo? Eu acho que a gente precisa, de fato, fechar aqui, encerrar nossa reunião de hoje. O que vocês Eu só queria dizer uma coisa, que quando eu crescer, eu quero ser igual o Alexandre. Só com o resto, não quero. Muito bom. Pessoal, muito bom. Reunião excelente hoje, grupo. Rodrigo, muito obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Guilherme, Marcelo, parabéns aí por esse desafio de hoje. Obrigado, Carmen. Obrigado a todos aí, a todos os colegas, ao palestrante maravilhoso. Obrigado a todos. Obrigada aos muito bom. Voltem sempre. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Atingimos consciente. Obrigada. Temos semana que vem, pessoal. Nos vemos semana que vem. No mesmo horário. Isso aí. Semana que vem. Tchau. Boa noite, parabéns. Valeu. Tchau, Neto. Boa noite a todos.